Bem-vindos ao GuiaCast, meu nome é Márcio Pereira. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos temas que mais gera dúvida entre pais e cuidadores, a alimentação infantil. Para nos orientar sobre introdução alimentar, seletividade e nutrição saudável na infância, recebemos a doutora Ana Carolina, pediatra com especialização em nutrologia pediátrica. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Carolina. Obrigada pelo convite. Que bom. Então, doutora Ana, para começar a nossa conversa, por que a alimentação nos primeiros anos de vida é tão importante para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da criança? Né? Quando a gente fala de alimentação nos primeiros anos de vida, muita gente pensa em crescer forte e saudável. E a introdução alimentar, a alimentação, ela vai muito além disso. Antigamente a gente falava muito dos primeiros 1000 dias, só que esse conceito já evoluiu para os primeiros 2200 dias. É uma janela de oportunidade que vai desde pré-concepção até os 5 anos de idade. São cerca aí de 2.200 dias. E aí é uma janela de oportunidade que é muito especial, porque justamente nesse período que o corpo e o cérebro mais se desenvolvem, que é quando a gente mais faz conexões neurológicas e o corpo, nessa fase, ela fica muito sensível à nutrição, que eu acho que um conceito simples é a gente falar um pouquinho sobre a epigenética também nessa Sim. situação. Porque a epigenética, associada aí à nutrição, mostra que alguns genes de doenças, por exemplo, elas podem ser ligadas ou desligadas dependendo do ambiente, da nutrição. E isso perpetua tanto para a vida adulta dessa criança, quanto para as gerações. Então, estilo de vida, interferências ambientais interferem muito naquele adulto que aquela criança vai ser. E isso mostra que 80% do adulto que a gente vai ser um dia está relacionado ao ambiente, e dentro do ambiente a nutrição, e somente 20% está ligado ao seu código genético. Então, esse é um conceito fundamental, e por isso que eu resolvi focar aí na parte de nutrologia, para evitar justamente aquelas doenças que a gente está lidando hoje em dia, que é AVC, Sim. diabetes, obesidade, né? A base é muito importante, né, doutora? A base é fundamental. Vamos falar sobre o início desse processo. Quando deve começar a introdução alimentar e como fazer isso de forma segura e saudável? A introdução ela deve começar por volta dos 6 meses. A gente tem que avaliar se essa criança tem os sinais de prontidão, como, por exemplo, sentar sem apoio, levar a mão até a boca, interesse pela comida, levar objetos também, aquela fase oral, né? Sim. Levar objetos até a região da boca. Antes disso, só leite materno, fórmula, dentro do aspecto ali familiar de cada criança, já dão conta do processo ali de desenvolvimento, né? Perfeito. Mas depois dos 6 meses, o bebê ele precisa de um aporte calórico maior, ele precisa de mais ferro, ele precisa de mais zinco, mais vitaminas. Então, o leite materno ou a fórmula ela não basta, tá? Então, assim, a gente tem que garantir a alimentação a partir dos 6 meses, mas a gente tem que também prevenir engasgo, né? Criar um ambiente emocional positivo, sem telas, com a família junto, dando exemplo também, que é fundamental. Alimentar é também ensinar. Você tem que ensinar a criança a comer, né? Ok, perfeito. E assim, quais são os alimentos mais indicados nessa fase e como oferecer variedade e equilíbrio desde o início? Os alimentos eles têm que ser in natura ou minimamente processados. Então, nesse início, a gente já não tem mais aquela coisa certinha de quais alimentos. A gente já introduz logo no início frutas, legumes, cereais, tubérculos, feijão, carne. O prato ele tem que estar composto por aqueles 4 grupos, né? Uma proteína, uma leguminosa, um cereal, legumes ou verduras. Então, esses 4
macronutrientes têm que estar aí dentro do prato da criança. E a textura, né? A textura é fundamental. A ideia é nunca bater no liquidificador, mas o bebê ele precisa aprender aos poucos a diferenciar as consistências. Então, o guia brasileiro ele fala de amassar inicialmente no garfo, tá? E isso aí evoluindo ao longo do tempo, né? E aí a variedade, né? A gente tem que oferecer com consistência e com variedade, né? Você precisa ir de negativa pelo menos 10 a 15 vezes para dizer que o alimento a criança não aceitou. Então é muita coisa, Tem que né? insistir, né? Exatamente. Lembrar que os pacientes, ou os nossos pacientes, eles decidem o quanto que eles vão comer e se eles vão comer. Sim. Mas quem decide o que e quando oferecer são os pais. Ah, perfeito, legal. E quanto aos industrializados e ultraprocessados, quais os riscos e por que evitar o consumo desses produtos logo nos primeiros anos? Esse assunto é polêmico, mas a ciência é muito clara em relação a isso. E esses alimentos eles não devem fazer parte dos nossos primeiros anos de vida. Eu sei que a gente está inserido num mundo que a gente está exposto a isso, então a gente tem que falar isso com muita consistência dentro do consultório, Sim. porque uma hora ela vai ser exposta, né? Uma hora essa criança vai ser exposta, afinal de contas ela está inserida nesse mundo. Mas a gente já tem muito bem estabelecido que os alimentos hiperpalatáveis, cheios aí de açúcar, de gordura, de sal, eles agem num outro local, eles agem no nosso cérebro, estimulando a dopamina, né? Eles não agem nos neurotransmissores da fome, né? Grelina, leptina, insulina. Então, eles agem na dopamina. Então, é outra área do nosso corpo. E aí, quanto mais precoce a gente expor essas crianças, mais elas vão perpetuar esse comportamento, né? Sim. Então, o Guia Alimentar Brasileiro, ele também é muito taxativo atualmente em relação à recomendação de açúcar, mel, doces, refrigerantes, tudo adiar o máximo possível, nada disso antes dos 2 anos de idade. Perfeito, perfeito. E assim, muitas famílias enfrentam, né, o desafio da seletividade alimentar. O que é considerado normal e quando isso se torna uma preocupação? Essa é uma queixa muito comum, né, dentro do consultório. Cerca de 30, 50% dos pais, eles relatam, né, Caramba, que meu filho não come bem. E a seletividade leve, ela é comum do crescimento, do desenvolvimento da criança. Quando chega ali por volta dos 18 meses, que a gente ainda está nessa janela de oportunidade, dos 18 meses a 6 anos, a gente tem um outro desafio, que é uma seletividade comum à idade. Então, preocupa muito quando há um baixo ganho de peso, né? E aí uma estagnação de crescimento, um medo de comer, um prejuízo social da família. A necessidade, a dependência de suplementos também é uma coisa que preocupa. E aí a gente já está falando de distúrbio alimentar, e aí pode exigir aí uma equipe, na maioria das vezes, uma equipe multiprofissional para atender essa criança. entendi, entendi. E assim, quais estratégias podem ajudar os pais a lidar com a recusa alimentar, evitando pressões e criando um ambiente positivo nas refeições? Eu costumo orientar que haja uma divisão de responsabilidades. Os pais decidem o quê, a criança ela decide o quanto, né? Então, você vai expor repetidas vezes, mas sem pressionar a criança. Você pode, para alguns desafios, por exemplo, a gente tem casos de crianças que come só o salgadinho industrializado. E aí você vai fazendo uma troca, se aproximando cada vez mais do alimento in natura, né? Do milho, né? Você vai mantendo a consistência, indo para outros tipos de alimento, até conseguir fazer a transição
que demore, às vezes demora anos, para o Paciência, alimento, né? pro alimento in natura. E aí é um trabalho, né, de educação familiar, né? E dá muito mais trabalho tratar isso do que prevenir. Então, o trabalho de prevenção, que é pouco falado, ele deve ser muito mais estimulado do que ele é atualmente, né? Perfeito. Uma dúvida comum é: meu filho está magro. Isso significa que está desnutrido? Como avaliar de forma correta o estado nutricional da criança? A gente tem que valorizar muito a consulta pediátrica de rotina, consulta de puericultura, porque é, essa coisa de pesar, medir, fazer o IMC, né? E em alguns casos, infelizmente a gente não pode ter isso aí em todos os consultórios, mas em alguns casos fazer até bioimpedância. Para poder a gente avaliar o estado nutricional, ele vai muito além de você olhar e dizer essa criança está gorda, essa criança está magra. Então, a gente pega esses dados, coloca dentro das curvas da OMS e aí a gente consegue classificar aquela criança. É, então, o acompanhamento é fundamental para a gente poder dizer se de fato aquela criança está obesa, se aquela criança está magra. É, e às vezes a criança pode estar magra, porém, por si só, isso não quer dizer doença, não quer dizer que aquela criança esteja desnutrida, entendeu? É o que se diz, né, popularmente falando, faz parte, né, da genética. Tem Né? crianças que o biotipo Uhum. delas é aquele biotipo, né? Então, e tem crianças que, às vezes, exato, é o genético, né? Às vezes tem crianças que comem muito e continuam magras, porque é a genética É a delas, né? É o natureza dela. biotipo delas. Entendi, perfeito. E existe um padrão ideal de crescimento ou cada criança segue seu ritmo? E como pediatra, como pode acompanhar isso de forma segura? Cada criança ela tem sim um ritmo de crescimento. Nós seguimos parâmetros para garantir que esse ritmo esteja dentro de uma faixa aí de normalidade, né? Dentro da população, no nosso caso, dentro da população brasileira. A gente usa as curvas de crescimento. Se a criança acompanha a linha de crescimento dela ao longo do tempo, isso geralmente indica aí saúde, né? Não tem grandes variações, então ela está dentro do alvo genético dela, então isso mostra uma criança saudável. O que preocupa é quando há mudanças bruscas, né, dessa curva de crescimento. Ou seja, quedas de percentis, criança que tem estava sempre no percentil 50, de repente vai para o percentil 10, ou o oposto, né? Crianças que estão ali no percentil, a vida toda no percentil 30, e aí de repente sobe para o percentil 90. Então, essas mudanças abruptas é que preocupa a gente. Então, o papel do pediatra é justamente interpretar esses dados de forma individualizada, considerando a parte genética, considerando a alimentação, considerando rotina de sono, atividade física, fatores emocionais. Então, não existe um único padrão perfeito, existe a trajetória de cada criança. Então, por isso que a gente precisa de um acompanhamento linear dessas crianças, né? Para a gente poder traçar aí as melhores formas de prevenir doenças no futuro. Entendi. A obesidade infantil tem crescido nos últimos anos. Quais são os fatores de risco mais comuns e como a nutrição pode atuar na prevenção? A obesidade ela é multifatorial, né? Então, a genética, o estilo parental, o tipo de parto, o peso ao nascer, as porções grandes nas alimentações, o sedentarismo, a tela, o sono ruim, a introdução dos ultraprocessados, tudo isso compõe aí a obesidade. E a prevenção, ou seja, um ambiente saudável, rotina de sono, menos tela, refeições equilibradas, é o que é fundamental para a gente não chegar a ter que tratar a obesidade. Porque quando a gente tem que tratar a obesidade é muito mais demorado, é muito mais trabalhoso do que a gente trabalhar na prevenção.
Então, eu sempre falo que no consultório o que a gente faz é muito prevenção. Quando a gente tem que tratar, a gente precisa não só do pediatra, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder reverter aquele processo que já está ali instalado. Perfeito, perfeito. Quando que os suplementos alimentares são realmente necessários? Há situações em que são indicados ou devem ser evitados ao máximo? É, só quando a gente, na verdade, só entra com suplementos alimentares só quando a gente tem uma deficiência comprovada ou quando a gente tem uma doença específica. Por exemplo, seletividade grave, né? Má absorção, como fibrose cística, necessidades aumentadas, como os cardiopatas, como grandes queimados. Suplemento ele não é preventivo e ele nem não fortalece a nossa imunidade. O ideal é sempre priorizar por comida de verdade, in natura, né? Da feira, do supermercado, sem que saia de alguma embalagem, sem que tenha sofrido algum processo de industrialização. Perfeito, perfeito. Alimentação equilibrada na infância influencia diretamente a saúde futura. Quais os principais impactos que bons hábitos têm ao longo prazo? Os bons hábitos, eles reduzem os riscos aí de diabetes, obesidade, hipertensão, esteatose hepática, e eles também melhoram o bem-estar emocional e o desempenho escolar das crianças, né? Então, assim, novamente, a prevenção da obesidade é muito mais fácil do que tratar e a gente atuar nisso está sendo cada vez mais importante, principalmente diante de uma indústria, de uma propaganda fortíssima em cima das crianças, né? A gente sabe que a gente vai aí nos supermercados, há um apelo muito grande pelos alimentos industrializados, porque tem o youtuber, o desenho animado que a criança gosta. Então, tem uma propaganda muito grande em cima dos alimentos voltados para as crianças. E, e a gente tem um trabalho árduo para ir contra essa indústria, né, que está trazendo aí adultos, é, não só, né, obesos, mas adultos que desenvolvem doenças cardiovasculares, doenças emocionais, né, transtornos Sim. psiquiátricos. Então, tem uma indústria enorme por trás, tem uma propaganda enorme por trás e a gente precisa aumentar a nossa força aí contra essa indústria. E como envolver toda a família nesse processo, criando uma rotina alimentar saudável em casa? Na verdade, a introdução alimentar ou a alimentação, ela não acontece sem a participação familiar, né. Então, a família tem que estar envolvida nesse processo desde sempre, né. Então, é é muito comum a gente ouvir os pais falando, "Ah, mas o meu filho só come aquilo", mas aquilo quem compra são os pais. Sim. Então, os pais são parte fundamental, eu acho que a parte principal desse processo da alimentação, porque são eles que fornecem o alimento, né. Então, a gente vê com muita frequência as crianças, evoluindo para uma alimentação ruim para tratar a ansiedade paterna, a ansiedade materna. "Ah, meu filho não come, mas se eu der isso, pelo menos ele come". Você pular a refeição no processo da alimentação, no processo da introdução alimentar, faz parte desse processo. Aquela criança ela está conhecendo. A introdução alimentar, ela é uma forma de você apresentar os alimentos. Ela não é, a criança não vai de imediato comer. Sim. Então, antes de ela comer, ela vai bagunçar, ela vai amassar, ela vai se sujar, ela vai lamber. Antes de. É um processo, não é tão rápido. E aí, muitas vezes, a ansiedade familiar faz com que você dê alguma coisa que seja mais rápido, mais fácil. E aí que a gente constrói o seletivo.
nesse início que a gente começa a construir a criança seletiva. Então, é nesse início que a gente tem que atuar com paciência, coisa que é muito Difícil. raro hoje em dia, É. e, e ter paciência e sempre alimentar, sempre mostrar novos alimentos, e a criança vai recusar, e você vai continuar mostrando aquele alimento, você não precisa forçar que a criança coma, você não precisa botar uma tela na frente da criança, você não precisa distrair, você não precisa substituir e nem forçar. Mas você precisa continuar sendo consistente e, então, assim, a alimentação é uma forma de educar a família toda, né? Tem também aquele pai que não é um bom exemplo, né? E então a gente já começa o processo da introdução alimentar antes mesmo da introdução alimentar chegar. A Uhum. gente já conversa com aquele pai, com aquela mãe, olha, quando chegar lá, seu filho também vai olhar para você como um exemplo, e se o teu exemplo não for bom, ele vai se espelhar. Então, cabe ali uma educação também familiar. Alguns pais são responsivos a isso, que a gente fala aí de estilo parental, que são os pais responsivos àquela criança, que é o melhor estilo parental que a gente tem. E tem os outros, né, que são modelos que já são mais difíceis, são os desafios maiores para os pediatras, que aí a gente fala de pais negligentes. Então, o melhor modelo de pai é esse pai responsivo, né, que é esse que a gente adora ver dentro do consultório. Mas a gente tem o modelo do pai negligente, que é o mais difícil, assim, o mais desafiador para o pediatra. A gente tem o pai autoritário, que aí a gente vai trabalhando no consultório aí para evitar conflitos futuros. É, a gente tem o pai permissivo, que aí a gente tem que trabalhar de o pai saber colocar limites, né? Então, eu já falei do autoritário, do permissivo, do responsivo e do negligente. São os Negligente. 4 modelos aí. E, graças a Deus, assim, o que eu mais tenho no consultório são os responsivos. Ah, que bom, que bom. Então, doutora, eu vou fazer algumas perguntas reais do nosso público. Começando aqui a pergunta da Juliana. Meu bebê completou 6 meses, mas ainda não tem dentinhos. Isso interfere na introdução alimentar? Quando a gente falou aí de introdução alimentar, né, os dentes não estavam dentro dos pré-requisitos, né? Sim. Então, dente não é um pré-requisito, a gengiva do bebê basta aí nesse momento, mas é óbvio que a gente vai oferecer o alimento de acordo com a idade da criança, né? Então, nesse início, essas crianças sem dente e tudo mais, essas crianças vão comer o alimento amassado. Tem um conceito, uma teoria muito voltada aí ao BLW. Eu acho bom BLW, principalmente para a criança se familiarizar, pegar, conhecer texturas, mas o BLW ele é interessante quando ele está funcionando. Quando a criança tem muito engasgo, gagging, aí não é legal. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar os tipos de introdução alimentar, né? Então, oferecer pedaços desde os 6 meses não é interessante, porque talvez você possa causar traumas ali para aquela criança que ainda não está com um desenvolvimento adequado para receber pedaços. Mas a recomendação do guia alimentar, inclusive brasileiro, fala aliás, de todos os guias, inclusive internacionais, fala que nesse início a gente tem que amassar, mesmo com garfo, não no liquidificador, mas amassar com garfo esse alimento. E aí, com o tempo, você vai aprimorando isso. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pergunta do André. Meu filho recusa todos os vegetais. Insisto ou devo oferecer de outras formas? O que eu falo, assim, que a gente nunca deve pressionar e forçar a criança, né? Então, você variar os formatos, variar os preparos é interessante. Você trazer essa criança também para o ambiente da cozinha, né? Mostrar para essa criança os alimentos, ela conhecer as texturas, ela ver, claro, com todo o cuidado, né, para os acidentes domésticos, claro, mas trazer a criança para fazer ali junto, brincar, fazer formatos diferentes também daqueles alimentos e continuar oferecendo, continuar colocando no prato, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha que tinha uma época que adorava beterraba. Depois eu continuei botando no prato, passou
passou por um período que não Deixou de gostar. deixava sempre a beterraba. E depois ela voltou a comer beterraba. Por quê? Continuava ali dentro do prato dela, né? Porque faz parte do alimento que eu e meu marido consumimos, então a gente continuou oferecendo para ela, né? Então é sempre importante trazer também a realidade da família, né? Não adianta você ficar dizendo que tem que oferecer camarão, sendo que naquela casa não tem camarão todo dia. Então tem que trazer para dentro do contexto familiar também. Isso é importante. Perfeito, perfeito. Uma última pergunta da Luana. Minha filha come muito pouco e está abaixo do peso. A suplementação é mesmo necessária ou pode ser substituída pela alimentação? Depende, né? Muitas vezes basta a gente reforçar as calorias, né? A gente oferecer aí mais abacate, mais feijão. Suplementar é a última opção. É só se houver um risco nutricional muito importante. Perfeito, perfeito. Vamos esclarecer alguns mitos e verdades. Agora é hora de desmistificar algumas ideias. É verdade que quanto mais cedo a criança provar de tudo, menos seletiva ela será no futuro? Mito ou verdade? É verdade. Esse é o nosso novo formato aí de introdução alimentar, né? Os pediatras que estão mais atualizados sabem que a gente tem que, o quanto antes, expor as crianças, inclusive, não só para a gente evitar seletividade futura, mas também para a gente evitar alergias futuras. Então, a gente tem que expor e expor de forma repetida os alimentos para evitar esses problemas futuros, né? Então, quanto mais precoce você apresentar os alimentos, mais aquela criança vai desenvolver paladar e vai aceitar esse alimento no futuro. É verdade que um pouco de açúcar de vez em quando não faz mal para a criança? É, Conforme eu já falei antes, assim, a gente tem que ser a gente tem que ser aí uma fonte de informação de qualidade, né? A gente tem muita informação hoje em dia na internet, né? E o que diferencia, né, a pessoa que busca informação na internet, que é muito fácil, né, de a gente... Ainda bem que é muito fácil a gente achar os principais guias, tá? Mas se a gente fizer uma busca básica na internet, não são os principais guias que vão aparecer, tá? Os, os guias mundiais, e sim várias opiniões, né? Sim. Então, como que a gente diferencia a pessoa que tem formação e que vai passar para frente o conhecimento e os guidelines e os guias das sociedades do mundo e as informações que a gente acha no Google. Indo ali no pediatra sistematicamente, né? Indo no pediatra conforme manda a puericultura, para a gente poder saber o que está sendo preconizado. E hoje em dia, os guias orientam que até os 2 anos é zero açúcar, né? E, inclusive, a gente evita também ao máximo a introdução aí dos sucos, também porque dos sucos das frutas é um pulo para essas crianças passarem a não consumir as frutas e para elas pularem também para aqueles sucos muito açucarados, que são os Interessante, hein? sucos, né, industrializados, os sucos de caixinha. Então, até os 2 anos, a gente recomenda água para beber, entendeu? E até Legal. os 2 anos a gente recomenda zero açúcar. E é isso que a gente tem que ouvir dentro do consultório do pediatra, que é a pessoa que tem a formação para passar esse conhecimento. Pô, fantástico. Na frase, todo suplemento infantil fortalece o sistema imunológico. Mito ou verdade? Isso é um mito. Ele só ajuda quando há uma deficiência real. E como é que a gente sabe que há uma deficiência real? Ou fazendo o exame de sangue, né? A gente vendo ali uma deficiência, ou até pela história clínica. Em alguns casos, tem algumas manifestações que mostram a deficiência de algum micronutriente ou algum macronutriente. E aí a gente é autorizado a suplementar, né? Então,
não é uma verdade absoluta de que os suplementos eles vão aumentar a imunidade. A imunidade a gente consegue por esses macro e micronutrientes através da alimentação, se a gente não tiver nenhum problema aí, nenhuma barreira, a gente consegue todos esses macro e micronutrientes na alimentação saudável. Em alguns casos a gente tem que botar isso em cápsula, em alguns casos a gente tem que botar isso para suplementar, mas são casos muito específicos, principalmente na pediatria, né? A gente está vendo isso acontecer cada vez mais na medicina, né, voltada aí para o adulto, e se a gente já fizer isso desde a pediatria, desde a infância, como é que vai ser esse adulto, né? Que precisa suplementar desde o início. Sim. Então, a gente evitar ao máximo suplementar na pediatria, só em casos muito específicos, e é isso. Perfeito, perfeito. Agora, doutora Ana, para encerrar, qual a principal mensagem que você gostaria de deixar para os pais que têm dúvidas ou preocupações com a alimentação dos filhos, reforçando a importância de hábitos saudáveis desde cedo? A mensagem que eu queria deixar é tranquilidade. Tranquilizar os pais em relação à alimentação. É muito comum ter dúvidas. Cada criança ela é única. A gente não pode ficar comparando nossos filhos. Isso é uma coisa que também cria ansiedade, né? Cada um tem um desenvolvimento e um ambiente diferente. Então, não tem como o meu filho ser igual ao da vizinha. O mais importante é que esse pai ofereça um ambiente acolhedor, com bons exemplos e uma rotina leve, que tem sido cada vez também mais difícil, Sim, mas a gente tenta trazer isso para dentro do consultório da pediatria. A alimentação é uma construção diária, que envolve afeto, que envolve uma relação dessa família, né? E os hábitos que a gente planta hoje, né? Eles são um presente de saúde que vai acompanhar essa criança para a vida toda. Então, eu acho que a pediatria é uma das especialidades mais importantes da humanidade, porque é a pediatria que vai criar a base do adulto que vem aí para o futuro, né? Então, sem exatamente. que a gente tenha um bom pediatra fortalecendo aquela família, mostrando o caminho correto, a gente não vai ter aí um adulto, a gente vai ter um adulto saudável, um adulto que não vai desenvolver aí doenças, várias doenças, né, que vêm aí dos hábitos ruins. E quem sabe a gente um dia, se a gente tiver bons pediatras fazendo uma boa pericultura, a gente não chega aí nas blue zones, né? Que Com é certeza. aí a terra das pessoas que vivem mais de 100 anos. Isso aí. Isso aí. Ah, que bom. Bom, agradecemos a doutora Ana Carolina por compartilhar tanta informação valiosa e prática, né, sobre alimentação infantil e comportamento alimentar. Muito obrigada pelo convite. Foi importante vir aqui. A gente faz um trabalho de formiguinha dentro do consultório e eu estou agora me especializando em nutrologia pediátrica, mas eu sou pediatra e sou intensivista pediátrica e fui trabalhando na outra ponta que eu vi a importância de voltar a trabalhar na ponta da prevenção. Trabalhando com a prevenção que a gente evita das crianças irem para a UTI pediátrica, que é o outro lado aí do meu trabalho. Com certeza. Bom, esperamos que esse episódio ajude as famílias a construir uma base sólida e de nutrição e saúde para as crianças e até o próximo GuiaCast.